gente! Eu sou a Clarice Slompo do Café e Prosa e hoje é dia da gente prosear um pouquinho sobre A Curandeira de Zalindov. Então bora pegar seu cafezinho e prosear um pouco? A Curandeira de Zalindov é da Lynette Noni e ele é o primeiro livro de uma trilogia que já foi publicada no início desse ano pela editora Intrínseca. Esse livro chegou já extremamente hypado e todas as pessoas que eu via falavam muito bem desse livro, então a minha curiosidade foi despertando aí com o tempo. E esse não era um livro que tava ali pra fazer parte da minha TBR do mês de maio. Maio, né? A gente tá em maio? Maio? Mês de maio. Só que assim, cara, eu decidi reler a sinopse dele e foi a sinopse dele que me ganhou. A gente precisa falar desse livro. Bom, então aqui eu vou começar falando do diferencial dessa história, que eu acho que é a ambientação. Porque aqui nós seremos inseridos dentro da prisão Zalindov. E essa prisão, ela é meio que uma prisão escrava ali, porque ela aceita todos os prisioneiros de todos os reinos. Ela não responde a um reino específico, mas sim a todos os reinos ali ao redor. E ela é a maior prisão de todas, por consequência, uma prisão extremamente rígida, uma prisão extremamente difícil, da qual pouquíssimas pessoas conseguem sobreviver. É como se fosse uma prisão escrava, onde você tem que fazer trabalhos muito pesados, trabalhos braçais, com pouca ou quase nenhuma comodidade e tempo para você respirar, enfim, uma qualidade de trabalho ali, o que faz com que a vida dos presos seja muito difícil e que quase todos ali morrem em poucos meses, um ano, enfim, as pessoas não duram muito ali. E aí, nós vamos acompanhar a história da Kiva. A Kiva é a curandeira de Zalindov. Ela chegou ali quando ela era criança, acompanhada do pai dela, e o pai dela era um curandeiro, e ele passou a ser o curandeiro de Zalindov, só que infelizmente ele acabou morrendo, e a Kiva assumiu o cargo dele. E ela já está dentro desse cargo, ela já está dentro desta prisão há 10 anos. E bom, pra ela ter durado tanto tempo, ela teve que fazer muitas coisas pra conseguir sobreviver ali dentro, e uma delas, inclusive, é meio que ser o bode expiatório do diretor dessa prisão, o que faz com que as pessoas da prisão não gostem muito dela. Mas ela também não se importa muito com isso, ou melhor, ela finge que não se importa com isso, mas ela fez a cascadura dela, porque pra sobreviver dentro dessa prisão, ela segue algumas regras, e uma delas é jamais se aproximar, jamais ter algum tipo de sentimento por outras pessoas, com exceção de alguns pouquinhos ali, como o ajudante dela, o Tip, mas a gente já vai falar sobre ele. Durante esses 10 anos, a Kiva arrumou uma forma de conseguir manter contato com a família dela do lado de fora, porque ela foi presa com o pai, mas ela ainda tem a mãe e os irmãos do lado de fora da prisão, que prometem sempre pra ela que vão resgatar ela, e é isso que cultiva a esperança de que um dia ela vai sair dali, e por isso que ela tenta a todo custo sobreviver. Bom, e apesar de quase toda a nossa ambientação ser dentro de Zalindov, existe um reino, existe uma história fora dessa prisão. E em um dos reinos ali existe uma disputa de direito de trono entre o atual rei e rainha e uma comunidade rebelde ali que tá querendo usurpar eles porque eles falam que eles têm um direito de trono. Mas isso tá lá fora, até então a gente não ia ter muito contato, até que a rainha rebelde chega na prisão. E aí a vida da Kiva vai mudar pra sempre, vai mudar completamente. Porque junto com ela, a Kiva vai receber uma carta da família dela falando que é pra Kiva fazer de tudo pra manter ela viva. Bom, o problema nisso tudo vai estar que essa rainha rebelde, ela tá muito doente e a gente não sabe por que ela tá tão doente assim, e nem a Kiva. E a Kiva vai ter que dar um jeito de fazer essa mulher ficar viva. Porém, pra piorar, ela ainda vai passar pelo julgamento da Ordalia. Ele consiste ali numa junção de testes, onde você precisa passar por 4 provas diferentes ligadas aos elementos naturais, como fogo, água, terra. E aí é onde entra a magia, onde entra a fantasia. Porque a família real é uma família que tem poderes mágicos, e esses poderes são ligados aos elementos. E aí, por conta disso, eles fizeram esse julgamento pela Ordalia, que é a capacidade das pessoas de passarem nos testes, porque antigamente há boatos de que as pessoas tinham a habilidade de conseguir se conectar com esses elementos e passar por esses testes, e se elas passassem, elas eram consideradas inocentes, ficavam com a ficha limpa ali. Mas com o tempo isso mudou e hoje é só a família real quem tem esses poderes. Essa
essa prova, que era uma coisa de esperança, passou a ser uma sentença de morte. E aí é onde a Kiva chega num beco sem saída, porque ela precisa fazer com que a Rainha Rebelde fique viva, só que a Rainha Rebelde basicamente recebeu uma sentença de morte, principalmente porque ela tá muito doente. Então, assim, nem se ela tivesse bem, ela conseguiria passar na prova, mas doente do jeito que ela tá, é meramente impossível. E aí, sem saber muito o que fazer, a Kiva decide tomar o lugar da Rainha Rebelde nesse desafio. Ela vai representar a rainha nesse desafio. A vida dela já tá muito turbulenta, ela já não sabe como ela vai fazer isso. Só que se não fosse suficiente, porque aqui a gente tá falando de uma prisão, então tudo tem que ser muito difícil, né? Surgiu uma praga ali que tá matando, dizimando a prisão inteira ali, tá matando muita gente, e ela tá correndo o risco de se ver ali de frente com uma epidemia dentro de uma prisão onde qualquer doença dissemina que nem água, né? E aí ela vai ter que arrumar um jeito e entender o que tá causando essa doença ali dentro. Como se não bastasse, porque ainda tem um pouco mais, um prisioneiro misterioso vai chegar ali também e vai começar a forçar a barra, aquele limite que a Kiva impôs pra ela mesma de não socializar, de não ter nenhum tipo de relação. E ele é um prisioneiro que parece ter bastante segredos ali, mas também parece que tá bem disposto a ajudar ela. Bom, a Kiva vai tentar enfrentar tudo isso na esperança de que ela consiga se libertar, porque se ela conseguir passar por essa prova, tanto ela quanto a rainha conseguem a liberdade delas. E também, se não der certo, a esperança de ser resgatada pela família dela ali, que vive nessa promessa há 10 anos. Gente, esse livro, ele me pegou tanto de surpresa, porque eu não esperava que eu fosse gostar tanto dele quanto eu gostei. Quando eu li a sinopse dele pela segunda vez, ele me chamou muito a atenção. Ele é um livro curto, ele tem 300 e poucas páginas. Foi uma leitura muito rápida, muito fluida. Eu devorei esse livro, de verdade. Foi uma experiência muito gostosa. Bom, a história aqui é narrada pela Kiva e 100% ambientada dentro da prisão. E essa é uma parte muito legal, muito interessante, porque essa prisão ela é enorme, ela é dividida por vários setores. Além de ter o mapa dessa prisão, a gente também tem várias descrições sobre os locais e as divisões de trabalho ali dentro. Eu sinto que a autora, ela bebeu muito da fonte ali de Auschwitz para formar aquela atmosfera tensa, pesada, sabe? De que você tá realmente num local muito difícil, muito escravo, injusto. E além disso, eu também sinto um pouquinho ali de Silo. Não sei se vocês já assistiram ou leram o livro, mas eu sinto isso porque os trabalhos aqui, eles estão divididos meio que numa escala de bom, não bom, porque não existe, mas assim, o que seria o bom deles. Então é bom e péssimo, do tipo, você vai morrer em pouco tempo, sabe? E isso vai de acordo, basicamente, com a força corporal que você tem e coisas do tipo. Você cava lugares, você trabalha embaixo da terra, em lugares úmidos, onde você pega muita doença, tem pouca comida. E em compensação, tem outros locais que você já é mais tranquilo, como, por exemplo, é o caso da Kiva, que é uma curandeira. Então, ela trabalha num local mais limpo, dentro da prisão, com uma expectativa de vida maior ali. Então existe essa divisão bem justa em relação ao trabalho, o que é um dos fatores que faz com que exista muita morte ali dentro. Eu sinto que Zalindov tem aquela atmosfera sufocante, eu acho que a autora manda muito bem nisso, só que ela carece um pouco de cenas chocantes, de cenas impactantes mesmo. Apesar da gente ter uma atmosfera mais pesada, apesar da gente entender o quão difícil é a vida das pessoas ali, nós não temos situações tão chocantes assim. Então, pra quem, por exemplo, não gosta, é um bom livro, porque você não vai ter situações marcantes. Existe alguns comentários ali de que você vai sofrer alguma penitência, mas você de fato não vive aquilo, com exceção de uma ou duas situações ali, mas mesmo assim não foram situações muito impactantes. E no meu caso, eu acho isso uma coisa negativa, porque se você tá falando de uma prisão e numa prisão escrava, que é basicamente essa prisão, eu espero que eu vá encontrar situações que vão me impactar
impactar, que vão me marcar, que vão ser difíceis de engolir, e sentir isso, sabe? Porque é um local difícil. A Kiva é uma guerreira de ter sobrevivido. Então eu esperava sentir esse medo, essa tensão, essa agonia, essa injustiça o tempo todo, mas muitas vezes eu não senti isso. Não é nada que estraga a sua experiência, não é algo que vai mudar a sua maneira de enxergar o livro, mas é algo que eu acho que poderia ter trabalhado com mais intensidade. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui também é a relação dos presos com os guardas ou os presos entre si, porque, enfim, como toda prisão, existe gangues, existe grupos, e ali também não é diferente, existe um grupo rebelde que é rebelde dentro da prisão, mas eu não sei se ele tá junto com essa rainha rebelde, porque às vezes parece que sim, às vezes parece que não. Mas é um grupo rebelde ali que eu acho que tá junto com a rainha rebelde quando é conveniente pra eles. É mais ou menos isso. E tem os guardas que não tem muita regalia, porém, por serem guardas, por mandarem nos presos, obviamente eles abusam do poder ali e, enfim, como sempre, as mulheres acabam pagando mais por isso, né? Fora isso, a gente não tem muitas informações do que acontece lá fora, porque como a gente vive pela perspectiva da Kiva e a Kiva é uma prisioneira, a gente não tem informações do que tá acontecendo no mundo exterior, a não ser por algumas migalhas ali que são dadas. E eu acho que isso foi uma jogada de mestre, porque chega algumas informações e a gente fica, meu Deus, eu quero saber disso, eu quero saber o que tá acontecendo, eu quero saber não sei o que, e aí vai criando aquela expectativa em cima de você, e eu acho que isso foi sensacional. E quando a gente realmente recebe alguma informação válida, é muito interessante, porque você fala, poxa, eu quero continuar na prisão, não continuar na prisão, gente, horror. Não continuar na prisão, continuar no plot da prisão, porque é um plot interessante. Mas eu também quero saber o que tá acontecendo fora dessa prisão. E ela faz essa construção, ela vai dando essas migalhas aí, faz essa construção pra gente, o que é muito interessante. Dito isso, a gente tem algumas informações do que acontece ali. Que há muitos anos atrás, existia um casal que ambos possuíam poderes, e por conta desses poderes, eles acabaram liderando essas outras pessoas e posteriormente virando os monarcas ali, o rei e a rainha. Só que a história dos dois acabou de uma forma bem trágica, porque por conta de inveja, um acabou traindo o outro e eles se separaram. E aí, já na atualidade, anos e anos depois, o reino agora tá sendo assolado por uma guerra entre esses descendentes desse rei e rainha lá do passado, pela guerra entre os rebeldes e os monarcas atuais pelo direito de trono, porque os dois clamam que possuem o direito de trono. Sabendo disso, vindo pra essa parte de magia, o sistema mágico aqui, ele é bem escasso no começo. Depois a gente vai ter ali ciscos de informações e vai tomando um pouco mais de palco conforme o andamento da história. E assim, eu não vou entrar em muitos detalhes em relação à arte mágica, porque eu acho que aqui a gente corre um risco de ter um spoiler ou enfim, alguma informação que estrague a experiência de vocês. Mas o que eu posso dizer em relação a isso é que o sistema mágico aqui, ele não é muito original, porém ele funciona bem dentro da trama. Bom, gente, a Kiva, ela é uma personagem principal que a gente torce fácil. Ela é forte, determinada, ela é cheia de camadas. E ela foi uma personagem bem interessante, porque a gente vai ter uma Kiva que ela é muito controversa. Durante toda a narrativa, a gente vai acompanhando a Kiva tomar algumas atitudes muito chocantes uma em relação à outra. Às vezes, ela tem um sentimento de autopreservação muito forte, do qual ela não se arrisca, do qual ela tem muitas regras e ela vive à risca essas regras dela pra ela não morrer. Por outro lado, às vezes ela se joga pros leões sem explicação nenhuma e você fica, cara, como assim? Por que ela tá tendo essas atitudes? A única coisa que realmente é coerente à história inteira é que a Kiva guarda segredo muito bem. Assim, do começo ao fim, ela é ótima em guardar segredo. E a gente vai descobrindo o quão ótima ela é durante toda a narrativa. E durante todo o livro eu fiquei pensando, poxa, ela é uma personagem legal, ela é uma personagem interessante de acompanhar, ela parece ser uma personagem forte, só que ela é meio incoerente, eu não tô sabendo qual que é a linha dela, não sei se ela foi mal construída ou se, enfim, o que tá acontecendo aqui, sabe? Não é algo limitante, não é algo que vai fazer com que você não queira acompanhar a história, mas é algo que com certeza me impossibilitaria de dar 5 estrelas pra esse livro. Só que, gente, a
a autora decide fazer um acontecimento aí no final desse livro envolvendo a nossa protagonista, que assim, muda completamente a forma como você enxerga tudo que você leu. E isso foi uma jogada tão de mestre, torna a experiência 3 trilhões de vezes melhor do que foi. Foi muito gratificante ver o que aconteceu ali. Bom, os personagens secundários, pra mim, eles estão também muito bem construídos. A gente vai ter contato aqui, basicamente, com o Chip, que é um menininho da qual a Kiva cuida. Ele chegou ali na prisão com a mãe dele, infelizmente a mãe dele morreu. E a Kiva, ela meio que se sente na responsabilidade de cuidar dele ali. E ele é o ajudante dela na prisão. E assim, isso torna a experiência ali muito mais leve. O Chip é uma gracinha. Eu acho que quem não gosta desse personagem, gente, já morreu por dentro. Ele é muito maravilhoso, ele é muito fofinho, a gente se apega muito ao Chip. E eu acho que é um personagem que com certeza precisava pra trazer essa leveza em um local que é tão pesado, numa história tão pesada. E foi um acerto gigantesco, a gente torce pelo Chip o tempo inteiro, a gente chora com o Chip, enfim, a gente faz tudo com ele é o nosso mascote, com certeza. E a gente também vai ter o Jaren, que é aquele prisioneiro que eu falei pra vocês lá na sinopse, que chega ali do nada, de uma forma bem misteriosa. E assim, desde o primeiro momento, ele chega com muito mistério, mas também com muito interesse na Kiva. E vai ter esse romance aí, só que isso daqui não é uma romantasia, tá? Porque com certeza o romance não é o foco, talvez seja o foco no segundo, mas no primeiro não é o foco. E assim, de toda a construção, esse interesse dele por ela, pra mim foi a coisa mais forçada aqui. Eu achei um pouco difícil de entender o porquê que do nada ele chegou e falou: nossa, que menina maravilhosa, eu quero ficar com ela é linda e eu tenho super interesse nela. Sei lá, achei um pouco forçado. Mas também não é nada que vá estragar a sua experiência, tá? É só mesmo um ponto aqui que eu achei que poderia ter sido construído de uma forma melhor. Outra personagem bem interessante é a guarda da prisão, que é a Nari. Ela é uma guarda nova ali e ela vai acabar formando um laço com a Kiva quando a Kiva começar a perceber que a Nari é bem diferente dos outros guardas, principalmente na maneira de tratar, no tratamento com os presos e com ela. E elas vão acabar formando uma amizade, da qual é muito interessante de acompanhar, é muito legal. A gente também vai ter alguns mistérios em relação a quem é a Nari, porque ela tem as atitudes que tem e o que ela tem de contato com o mundo externo ali. E esse plot ele vai ser desenrolado com o tempo, o que torna tudo muito mais imersivo também em relação a, meu Deus, eu preciso saber todos esses mistérios que estão acontecendo aqui. Bom, e assim, no geral, eu acho que todos os personagens são bem construídos, eles têm ali seu começo, meio e fim e as suas motivações. Eu não vejo nenhum personagem desnecessário aqui, com exceção de um, que eu fiquei bem confusa durante toda a narrativa, mas enfim, no final a gente vai ter uma explicação e é uma explicação muito boa, muito válida. Então, dito isso, eu acho que todos os personagens foram muito intencionalizados dentro dessa história aqui. Em relação ao vilão, eu não vou falar muita coisa, mas digamos apenas que o verdadeiro antagonista, ele não é tão óbvio até o final. E eu digo isso de uma forma bem positiva, tá? Bom, gente, em relação ao ritmo, eu sinto que a história ela demora um pouquinho pra engatar no começo, mas é bem no comecinho mesmo, logo ela já engata e aí o negócio fica extremamente fluido e a gente consegue devorar esse livro assim em questão de, puta, se você quisesse devorar esse livro num dia, de verdade. No geral, as cenas aqui elas são bem construídas, a gente tem um bom equilíbrio entre narrativa, sentimento e ações, então eu gostei muito da maneira como ela construiu isso, apesar que eu sinto as cenas, principalmente das provas que ela passa, das ordalhas, elas poderiam ser mais trabalhadas, porque elas foram muito rápidas, pouco imersivas, tinha espaço ali pra fazer um bom desenvolvimento, mas não teve tanto. Não é algo que vá mudar a maneira como você enxerga esse livro, mas é algo que poderia ter tido mais investimento, sabe? Uma coisa que eu gostei muito da escrita da Noni é que ela leva a gente a pensar exatamente o que ela quer, ela leva a gente a trilhar o caminho que ela abriu pra gente, e isso faz com que muitas vezes a gente questione a habilidade dela de escrita, e depois ela chega com a maestria e coloca todos os pontos nos is. Os plots aqui, eles estão muito bem construídos, e os capítulos, eles têm ganchos muito interessantes que faz com que você continue ali naquele ritmo. Ela faz uma construção de suspense
vários suspenses, inclusive, durante toda a narrativa. A gente realmente fica engajado, é um suspense que te engaja mesmo, sabe? Sobre o final, eu já esperava algumas coisas ali, eu acho que quem é familiarizado com esse gênero provavelmente não vai ser pego tão de surpresa. Porém, como eu falei pra vocês, existem algumas situações que acontecem ali que vai mudar completamente a maneira como você enxerga esse livro. E realmente o final é extremamente satisfatório. Até o meio do livro ali, você vai com um pensamento do tipo, nossa, é uma leitura legal, uma leitura gostosa. Do meio pra frente, você começa a falar, ok, isso daqui tá ficando bem interessante. No finalzinho do terceiro pro quarto ato, a gente tem uma explosão de acontecimentos, de situações que você fala, meu Deus, que livro maravilhoso! Na hora que eu cheguei nesse momento aí, eu falei, não, isso daqui vai ser um 5 estrelas, com certeza. Só que teve uma coisa que a autora escolheu fazer que acabou pesando muito pra mim e me broxou com esse livro. Tem uma cena onde a Kiva, ela tá se sentindo muito sozinha, ela está sozinha, e ela tá passando por uma situação psicológica muito pesada ali, por um momento muito pesado, onde ela vai viver esse sentimento aí por dias. E pra ilustrar isso, a autora, ela optou por deixar páginas em branco, com a intenção de demonstrar o quanto a Kiva tava perdida, o quanto a Kiva tava se sentindo solitária, psicologicamente abalada, enfim, essa pressão psicológica mesmo. Eu não sei o que tá levando os autores ultimamente a optar por esse tipo de desenvolvimento, mas isso é realmente uma coisa que não funciona comigo de forma nenhuma. Porque assim, gente, na minha experiência e o que eu sinto quando eu vejo isso é que página em branco, ela não evoca nenhum tipo de reflexão. Elas não me fazem sentir nada a não ser um nível de frustração ali e também a necessidade de, ok, então eu vou passar essas páginas aqui pra frente que eu quero história. Eu não fico ali parada pensando e agoniando nos sentimentos dela. E quando eu vejo esse tipo de ação dos autores, a única coisa que eu consigo pensar é que o autor, ele quis economizar palavras ou ele não soube como desenvolver aquela parte da trama. Eu entendo a intencionalidade com que ele quis utilizar daquele recurso, mas eu simplesmente acho que é um recurso pobre e é um recurso que, pra mim, só passa a visão de que você é preguiçoso. Pode ser que não seja, mas eu tenho esse sentimento. Eu não tenho o sentimento de que, ok, você quis representar o quão sofrido tá. Não, eu vou sentir esse sofrimento, eu vou sentir essa pressão psicológica no momento em que você descrever isso pra mim. E aí, o que rolou nessa situação é que, em vez de me invocar ali o sentimento de conexão com a Kiva, de sentir na alma o que ela tava sentindo, eu fiquei bem desconexa com o plot dela. E aí, quando veio com essas páginas, eu falei, bosta! E aí eu perdi essa imersão, sabe? E foi aonde a autora acabou me perdendo um pouco e foi aonde esse livro não se tornou 5 estrelas. O que é muito triste, porque antes disso eu tinha certeza que ele ia ser um 5 estrelas. Ele é muito bom, gente, ele é maravilhoso. É só que essa escolha da autora me broxou muito na hora da leitura. E eu acho que seria uma injustiça eu dar 5 pra esse livro quando a minha experiência foi quebrada, sabe? Dito isso, ele foi pra 4.8, porque tá ali coladinho com 5 estrelas. Eu só realmente não achei muito justo dar os 5 estrelas certinho, porque eu tive um incômodo com essa leitura. É só por isso, mas é uma leitura muito, muito, muito gratificante. Eu fiquei muito feliz de realizar essa leitura. Eu espero conseguir começar o segundo livro aí nos próximos meses, né? É uma trilogia. Eu não sei quando a Intrínseca vai trazer o segundo livro, ainda a gente não tem nenhuma informação. Com o hype que ele teve aí nos últimos tempos, eu não acho que vai demorar tanto. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixa saber aqui nos comentários se vocês já leram esse livro ou se vocês têm vontade de ler, se vocês concordam com a minha opinião ou não. Não esquece de curtir, compartilhar, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E se for comprar esse livro, não esquece de comprar pelo meu link da Amazon, tá bom? Mas é isso, galerinha, eu fico por aqui. Até mais, proseadores!